20 plantas que salvam na hora da fome. O sol estava forte naquele sábado de manhã quando João, um rapaz de 25 anos que adorava acampar, decidiu levar sua irmã mais nova, Clara, para uma trilha na mata perto da cidade. Clara, de 12 anos, era curiosa e cheia de perguntas. João, e se a gente se perder? Ela perguntou, olhando para as árvores altas enquanto caminhavam. Não vai acontecer, Clara. Eu conheço esse lugar, João respondeu, confiante. Mas só por precaução, vou te ensinar uma coisa legal. O quê? Ela perguntou, animada. Plantas que a gente pode comer se ficar sem comida. Tem umas 20 que são fáceis de achar e não fazem mal. Clara arregalou os olhos. Sério? Tipo, se a gente ficar perdido, pode comer folha de árvore? João riu. Não é bem folha de árvore qualquer, Clara. Tem que saber qual é. Vamos começar com uma fácil, a banana da terra. Aquela que parece uma bananeira gigante? Isso. As folhas são enormes, e o tronco tem um miolo macio que dá para comer. Se a gente achar uma, pode cozinhar ou assar. Clara fez uma careta. Cozinhar no meio da mata? Como? Bom, se a gente tiver uma panela, ou até uma lata, dá para fazer fogo e cozinhar. Mas se não tiver, algumas plantas podem ser comidas cruas mesmo. Eles continuaram andando, e João apontou para um arbusto com folhas verdes e flores amarelas. Olha ali, Clara. Aquela é a taioba. As folhas novas e os talos podem ser cozidos, mas tem que tomar cuidado, só as folhas novas são seguras. E se a gente comer a folha errada? Aí pode dar dor de barriga ou coisa pior. Por isso é bom saber direitinho. Clara assentiu, prestando atenção. E tem mais alguma? Tem sim. Olha aquela árvore ali, a palmeira jussara. O fruto dela é tipo um coquinho preto. Dá para comer a polpa, e até fazer um tipo de vinho com ela. Vinho de coquinho? Clara riu. Mas não é igual ao vinho de uva não. É mais doce e dá energia. E tem também a mandioca brava. Aquela que a vovó usa para fazer farinha? Isso. Mas tem que cozinhar muito bem, senão faz mal. A mandioca mansa que a gente compra no mercado é segura para comer crua, mas a brava não. Clara franziu a testa. Então, se a gente achar uma mandioca na mata, não pode comer na hora? Não pode. Tem que ralar, espremer e cozinhar. Senão pode até envenenar. Nossa, João, você sabe mesmo um monte de coisa. João sorriu. É bom saber, né? Nunca se sabe quando a gente pode precisar. Eles pararam para descansar perto de um riacho. Clara pegou um punhado de folhas verdes que estavam no chão. E essas aqui, dá para comer? João olhou e balançou a cabeça. Não, essas são urtigas. Se tocar, já vai sentir uma queimação. Mas olha ali, aquela plantinha com folhas redondinhas e flores roxas. Aquela? Clara apontou. É a capuchinha. As folhas e as flores são comestíveis. Tem um gostinho meio apimentado, mas é boa. Posso provar? Pode, mas só um pouquinho. Clara arrancou uma folha e mastigou. Fez uma careta. É meio estranho, mas não é ruim. João riu. É assim mesmo. E tem mais, a dente de leão. Aquela com flor amarela que parece um solzinho. Aquela que todo mundo acha que é mato? Isso. As folhas podem ser comidas cruas ou cozidas, e as raízes torradas viram um café diferente. Café de raiz? Clara riu. Não é igual ao café de verdade, mas dá para enganar. Eles continuaram a caminhada e João foi mostrando outras plantas. O caruru, que parece espinafre. O peixinho, que tem folhas suculentas. A serralha, com flores amarelas e folhas que lembram alface. E se a gente achar uma fruta? Clara perguntou. Depende. Tem frutas que são seguras como o araçá e a jabuticaba. Mas outras, como a fruta do conde, só podem ser comidas quando estão bem maduras. E como a gente sabe se está madura? Pela cor e pelo cheiro. Se estiver verde ou com cheiro estranho, melhor não arriscar. Clara suspirou. Nossa, João, eu nunca imaginei que tinha tanta coisa para comer na mata. Pois é, a natureza é cheia de surpresas. Mas lembra, só coma se tiver certeza. Se não souber, melhor não arriscar. Eles chegaram a uma clareira e sentaram para almoçar. João tirou da mochila um sanduíche e uma maçã. Hoje a gente come isso, mas se um dia precisar, já sabe o que procurar. Clara mordeu a maçã e sorriu. Obrigada por me ensinar, João. Agora eu me sinto mais segura. Que bom. João respondeu, feliz. Mas vamos torcer para nunca precisar usar isso, né? Clara riu. Mas se precisar, já sei que não vou passar fome. E assim, entre risos e aprendizados, os dois terminaram a trilha sabendo que mesmo em situações difíceis, a natureza pode ser uma grande aliada. João anotou em um caderninho as 20 plantas que tinha ensinado para Clara, para que ela nunca esquecesse. 1. Banana da terra 2. Taioba 3.
palmeira jussara 4, mandioca brava e mansa 5, capuchinha 6, dente de leão 7, caruru 8, peixinho 9, serralha 10, araçá 11, jabuticaba 12, fruta do conde madura 13, ora pronobis 14, bertalha 15, azedinha 16, beldroega 17, inhame 18, cana-de-açúcar 19, cacto como mandacaru 20, castanha do Pará. E com esse conhecimento, Clara se sentiu mais preparada para qualquer aventura. Afinal, nunca se sabe quando um simples passeio na mata pode se transformar em uma lição de sobrevivência. Clara guardou o caderninho no bolso da mochila e olhou para João com um sorriso. E se a gente se perder de verdade? Tipo, sem comida, sem celular, sem nada? João riu e cutucou uma folha de taioba com a bota. Aí você lembra do que eu te ensinei. Primeiro, não entra em pânico. Depois, procura água. Sem água não adianta ter comida. E se não achar água? Tem plantas que guardam água, como o mandacaru, ou a cana-de-açúcar. Mas cuidado, hein? Nem tudo que parece suculento é seguro. Clara franziu a testa. E como eu sei qual é seguro? Boa pergunta. João se agachou e arrancou um pé de beldroega. Olha essa aqui. Folha gordinha, brilhante. Se tiver suco quando você apertar, pode comer crua. Ou cozinhar, se achar fogo. Clara pegou a planta e cheirou. Tem gosto de quê? De nada quase. Mas enche a barriga. E tem vitamina C, ótimo para não ficar doente. Ela mordeu uma folhinha e fez careta. É meio azedinha mesmo. Viu? Agora você já sabe. João se levantou e limpou as mãos na calça. Mas o melhor é sempre testar pouco antes. Se coçar a boca, queimar, ou deixar gosto ruim, cospe e não come mais. Clara assentiu, séria. E se eu comer algo errado? Bebe muita água. Se tiver carvão por perto, come um pouquinho. Ajuda a absorver o veneno. Mas o ideal é não errar. Os dois seguiram caminhando, agora em silêncio. Clara olhava ao redor, identificando as plantas que João tinha mostrado. De repente parou. E essa aqui? Apontou para um arbusto com frutinhas vermelhas. João se aproximou e examinou. Ah, isso é araçá. Pode comer, mas só quando estiver bem maduro, tá? Verde dá dor de barriga. Clara colheu uma frutinha e provou. Nossa, é doce. É, e tem vitamina C também. 2 dessas por dia já ajudam. Ela encheu as mãos de araçás e ofereceu para João. Valeu pela aula de hoje. Imagina. Só não esquece, a natureza dá, mas também cobra. Tem que respeitar. Clara guardou os araçás na mochila e olhou para o céu. O sol já estava baixo. E se anoitecer e a gente não achar o caminho de volta? João tirou um isqueiro do bolso. Faz fogo. O fogo afasta bicho e esquenta. E se tiver que dormir, procura um lugar alto, seco. Nada de debaixo de árvores com galhos mortos. E se chover, procura uma pedra grande, uma caverna pequena. Ou faz um abrigo com folhas de palmeira. Mas isso já é outra aula. Clara riu. Você é um professor exigente. É que eu já vi muita gente se dar mal por não saber o básico. João deu de ombros. Mas você tá aprendendo rápido. Daqui a pouco é você ensinando os outros. Ela sorriu, orgulhosa. Tomara. Assim, se um dia eu me perder, não vou ficar com medo. Medo todo mundo tem. O importante é não deixar ele te paralisar. João apontou para a trilha. Vamos? Ainda temos que chegar antes de escurecer. Clara seguiu na frente, agora mais confiante. A cada passo, olhava as plantas ao redor e sorria. Sabia que mesmo em apuros, tinha ali um tesouro escondido. E graças a João, ela tinha a chave para encontrá-lo. Clara parou de repente. João, olha ali. Apontou para um arbusto baixo com folhas verdes e pequenas flores amarelas. João se agachou. Boa vista. É a serralha. Uma das melhores plantas para comer na emergência. Essa mesmo? Clara tocou uma folha com cuidado. Isso. As folhas novas são ótimas cruas. Tem um gosto meio amargo, mas é cheia de vitaminas. João arrancou uma folhinha e mastigou. Se cozinhar, fica mais suave. Clara experimentou. Fez uma careta. É forte mesmo. João riu. Não desiste fácil, hein? Tenta com um pouco de sal. Ou mistura com outras folhas. Ela pegou outra folha e mordeu de novo. Tá melhor, mas ainda prefiro alface. Claro, alface é mais gostoso. Mas em uma situação de sobrevivência, a serralha é ouro. João se levantou e limpou as mãos na calça. E olha só, ela cresce em qualquer lugar. Beira de estrada, terreno baldio, até no quintal da sua casa. Clara olhou ao redor. Então, se eu me perder, é só procurar por essas folhas? Mais ou menos. Tem que ter certeza que é serralha mesmo.
Algumas plantas parecidas são venenosas. João pegou um galho e desenhou na terra. Olha, as folhas da serralha têm uns dentes nas bordas como uma serra. E o caule é meio peludo. Clara se agachou para observar melhor. Entendi. Dentes nas folhas, caule peludo. Isso. E se quebrar o caule sai um leite branco. Não é tóxico, mas algumas pessoas podem ter alergia. João quebrou um pedaço do caule e mostrou o líquido leitoso. Se você não tiver certeza, não come. Melhor ficar com fome do que se envenenar. Clara assentiu. Vou prestar atenção nisso. João sorriu. Ótimo. Agora vamos continuar. Tem mais plantas para conhecer antes de escurecer. Eles seguiram pela trilha. Clara agora olhava para cada planta com curiosidade. E aquela ali, João? A de folhas grandes e roxas? João parou. Ah, essa é a taioba. Outra planta boa para comer, mas tem que tomar cuidado. Por quê? As folhas cruas são tóxicas. Tem que cozinhar bem antes de comer. E só come as folhas novas, as mais velhas são muito fortes. João apontou para uma folha jovem. Se for preparar, tira o talo e cozinha em água por uns 15 minutos. Troca a água pelo menos uma vez. Clara franziu a testa. Parece complicado. Não é tanto. Em uma emergência vale a pena. A taioba é cheia de energia, ajuda a aguentar o dia. João continuou andando. Mas lembra, só come se tiver certeza. Se não souber, não arrisca. Clara respirou fundo. Tá bom, vou anotar tudo isso na cabeça. João riu. Melhor do que no papel, papel pode molhar, rasgar, perder. A cabeça é mais confiável. Eles caminharam mais um pouco. O sol já estava baixo no céu. Clara parou de novo. João, e se eu não encontrar nenhuma dessas plantas? E se eu só achar mato? João parou e olhou para ela. Aí você procura outras coisas. Frutas silvestres, nozes, raízes. Até insetos, se precisar. Insetos? Clara fez uma careta. É insetos. Tem muita proteína neles. Formigas, larvas, gafanhotos. Não é gostoso, mas mata a fome. João viu a expressão de Clara e riu. Não precisa comer agora. Mas é bom saber, né? Clara balançou a cabeça. Vou tentar não chegar nesse ponto. Boa ideia. João apontou para um ponto mais à frente. Olha lá, um pé de amora. Vamos pegar algumas para o caminho. Clara correu na frente. Agora sim. Isso eu conheço. Pegou uma amora madura e mordeu. Doce. João sorriu. Viu? Nem tudo é difícil. A natureza dá um jeito de ajudar. Clara encheu as mãos de amoras. Vou guardar algumas para depois. Boa ideia. Mas não come todas de uma vez. Pode dar dor de barriga. João pegou uma amora e jogou para cima, pegando na boca. E não esquece, sempre lava antes de comer. Mesmo na emergência. Clara assentiu. Tá bom, professor. Eles seguiram pela trilha, comendo amoras e conversando. Clara se sentia mais segura a cada passo. Sabia que mesmo em apuros, tinha conhecimento para sobreviver. E mais importante, tinha João para guiá-la. João, obrigada por me ensinar tudo isso. João sorriu. De nada. É sempre bom ter alguém para contar. E quem sabe um dia você não me salva. Clara riu. Tomara que não precise. Mas se precisar, eu tô pronta. Eles chegaram a uma clareira. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Clara olhou ao redor, feliz. Acho que hoje foi um bom dia. João concordou. Foi sim. E amanhã tem mais. Vamos ver as plantas que dão água. Clara arregalou os olhos. Água? Nas plantas. João riu. Mas isso é história para amanhã. Agora vamos voltar antes que escureça de vez. Eles pegaram o caminho de volta, com Clara já imaginando as próximas lições. Sabia que com João, estava aprendendo a sobreviver. E isso fazia toda a diferença. Clara acordou antes do sol nascer. O ar estava fresco, e ela ouviu pássaros cantando lá fora. Levantou devagar, pegou a mochila e saiu da barraca. João já estava lá fora, acendendo uma fogueira pequena. Bom dia. Dormiu bem? Dormi. Sonhei com plantas que dão água, ela disse rindo. João riu também. Hoje você vai ver que não era só sonho. Vamos lá? Clara assentiu, animada. Pegaram as facas e uma garrafa vazia. João explicou, algumas plantas guardam água dentro delas. Mas tem que saber qual é, senão pode ser perigoso. Eles andaram pela mata até chegar a uma planta alta com folhas grossas e pontudas. Essa aqui é a bromélia, João disse. Olha só. Ele cortou uma folha com cuidado e apertou. Gotas de água escorreram. Clara arregalou os olhos. Nossa, é mesmo. João encheu a garrafa com a água da bromélia. Tem que filtrar antes de beber. Mas em uma emergência, ajuda bastante. Clara tocou nas folhas. E tem mais dessas por aí? Tem.
E não é só a bromélia. Olha ali. João apontou para um cacto grande. Esse aqui também guarda água. Mas cuidado, tem espinhos. Clara observou enquanto João cortava um pedaço do cacto. Dentro, tinha um líquido claro. Isso é seguro? Esse aqui é. Mas nem todo cacto é. Alguns são venenosos. Por isso, é bom aprender a diferença. Clara anotou tudo na cabeça. E se a gente não tiver uma faca? João pegou uma pedra afiada do chão. A gente improvisa. O importante é saber o que procurar. Eles continuaram andando. João mostrou outras plantas como o gravatá e o imbé que também guardavam água. Clara ficou impressionada. Nunca imaginei que a natureza guardava tanta coisa útil. João sorriu. E ainda tem mais. Amanhã a gente vê as plantas que ajudam a fazer fogo. Clara riu. Fogo? Nas plantas também? É, mas hoje já chega. Vamos voltar e cozinhar alguma coisa. No caminho de volta, Clara olhou para o céu. O sol estava alto e o dia estava quente. João, e se a gente não achar água em lugar nenhum? João parou e olhou para ela. Aí a gente usa o que aprendeu. Mas não se preocupe. Sempre tem um jeito. Clara respirou fundo. Valeu. Confio em você. João deu um tapinha no ombro dela. E eu em você. Vamos lá, a fogueira tá esperando. Eles chegaram no acampamento e Clara se ajoelhou perto da fogueira. Como a gente faz para acender isso mesmo? João pegou 2 gravetos secos. Primeiro, a gente precisa de isca. Folhas secas, palha, qualquer coisa que pegue fogo fácil. Ele apontou para um montinho de capim seco ao lado. Pega aquele ali. Clara trouxe o capim e João começou a esfregar os gravetos. Tem que ser rápido, senão não esquenta. Depois de um tempo, uma fumacinha fina apareceu. Ele soprou devagar. Agora é só soprar com cuidado. Pouco depois, uma chama pequena surgiu. Clara bateu palmas. Funcionou. Nunca achei que ia conseguir. João riu. Tá vendo? A natureza ajuda, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Ele colocou mais gravetos devagar, até o fogo ficar forte. Clara sentou perto, sentindo o calor no rosto. E agora? O que a gente cozinha? João pegou uma raiz que tinha colhido mais cedo. Essa aqui é mandioca brava. Tem que cozinhar bem, senão faz mal. Ele cortou em pedaços e jogou na panela com água. Vai demorar um pouco, mas fica boa. Clara olhou ao redor. E se a gente precisar de mais comida amanhã? João pegou uma folha larga e mostrou. Essa aqui é taioba. As folhas novas são comestíveis, mas tem que cozinhar também. E tem o palmito, mas é melhor deixar para depois. Cortar estraga a palmeira. Clara franziu a testa. E como a gente sabe qual é segura? Com o tempo, a gente aprende. Mas tem uma regra, se não conhece, não come. Melhor passar fome do que ficar doente. João mexeu a panela. E sempre prova um pouquinho primeiro. Se não der reação, tá bom. Clara assentiu. Vou anotar tudo isso na cabeça. Ela olhou para o fogo pensativa. João, você acha que a gente vai conseguir sair daqui? João ficou quieto por um momento. Vai. Mas não é só sobre sair. É sobre aprender a viver com o que tem. Ele sorriu. E olha só, a gente já tá fazendo isso. A água começou a ferver, e o cheiro da mandioca encheu o ar. Clara sorriu. Pelo menos hoje a janta tá garantida. João pegou 2 colheres de pau. E amanhã a gente aprende mais. Uma coisa de cada vez. Ele entregou uma colher para Clara. Vamos comer.